Pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos que estão aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se também presentes, abraçados por nós todos. Como é de nosso hábito, logo de início, vamos fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo e buscar em Deus a tranquilidade que tanto necessitamos. Provenientes aí de um dia, de uma semana, de lutas diversas, boa parte delas focadas nas atividades comuns da matéria, hoje estamos dedicando alguns minutos para entendermos mais um pouco acerca da realidade espiritual. Num movimento de libertação íntima rumo à plenitude maior. Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso pensamento para que o entendimento se faça mais fácil. Ilumine o nosso coração a fim de que sejamos tocados por aquilo que a doutrina nos mostra. Para que com isso, acoplado à inteligência e à cultura, com um sentimento elevado, possamos firmemente caminhar rumo à perfeição espiritual. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Pessoal, antes de nós continuarmos, alguns avisos, tá? Lembrando a todos vocês a respeito de algumas atividades que nós temos aqui no centro, atividades essas voltadas à questão do próprio ensino, à questão da própria divulgação do Espiritismo para diversas faixas de idade. Nós temos aqui no centro, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no salão de cima, tanto a evangelização infantil, a crianças de 4 até 11 anos, quanto a mocidade, que vai dos 12 até os 18, 19 anos. Né? Aqueles que se enquadrem nessa faixa de idade estão convidados a participar. Aqueles que conhecem pessoas que estejam nessa faixa de idade, é sempre muito bom, desde cedo, ofertar a doutrina espírita para o processo de crescimento, para o processo de aprendizado. Certo? Outra coisa aí. Hoje nós vamos, nas sextas-feiras agora, começar com um esquema de transmissão através do microfone Wi-Fi. E nós temos 2 microfones aqui. Um vai ficar comigo e o outro vai ficar com quem mesmo? Tá com... Vai ficar comigo, mas a partir da próxima semana. Tá. Vai ficar, a partir da próxima semana já vai ficar aqui com o Wilton, com qualquer outro que esteja aqui no salão. E aí as perguntas serão feitas com base nesse microfone que vai ficar rodando aí no salão. Então já para a semana que vem, quando quiserem fazer uma pergunta, basta levantar a mão, a pessoa vai chegar até o indivíduo e o indivíduo vai fazer a pergunta no microfone. Para quê? Para todo mundo aqui ouvir? Não, todo mundo ouve perfeitamente sem microfone, mas para que o pessoal das redes sociais possa acompanhar. Porque essa é uma dificuldade grande que a gente tem quando nós fazemos a divulgação através do Face, através do próprio YouTube, né? Quando alguém faz a pergunta, quem está assistindo não ouve. Então a gente tem até que repetir a pergunta. E isso daí é uma falha minha, que às vezes eu vou tanto na empolgação que eu esqueço de repetir a pergunta. E a pessoa fica meio sem entender o que foi perguntado, fica só com base na resposta. Ok? Mas isso vai ficar para a semana que vem. Hoje, nós iremos finalmente, depois de 3 semanas, entrar nos aspectos práticos do passe. Até então, o que fizemos? Fizemos aí uma análise, um estudo preparatório, necessário, em que abordamos a questão do histórico, abordamos a questão das energias, fluido cósmico universal, falamos acerca dos corpos energéticos que temos, falamos um pouquinho sobre perispírito, sobre duplo etérico e sobre os chakras. Isso tudo nas 3 últimas semanas. Hoje, a partir de hoje, estou planejando hoje e só mais a semana que vem, abordaremos o aspecto prático dessa ação chamada passe. Já que o intuito nosso, além de ofertar o conhecimento, é também dar demonstrações práticas. Então, na semana que vem, nós vamos fazer muitas práticas aqui, a fim de que aqueles que desejam se iniciar no curso de passe, na atividade do passe, possam ver o que a gente faz
lá na Câmara. Ok? Então vamos que vamos. Primeira coisa, vamos definir o que é o passe. Será que passe é transmissão de energia? Sim, se você for definir passe como sendo uma transmissão de energias, ótimo. Seria até uma definição aceitável. Só que tem um detalhe, nós vimos que tudo emite energia. Nós não vimos através das fotografias Kirlian isso daí? Que até mesmo objetos, quando postos na máquina Kirlian, elas apresentam esses objetos uma aura ao redor, uma energia, um eflúvio que o contorna. Isso, objetos, plantas, animais, seres humanos. Então tudo emite energia e tudo pode nos influenciar. A gente tem que dar ao passe uma definição um pouco mais objetiva. E qual seria essa definição? Bom, pessoal, o passe seria uma ação consciente de transmissão fluídica, através de uma técnica. Então, olha só aquilo que a gente acabou de dizer. Uma ação. Alguém vai fazer alguma coisa. Consciente. Esse alguém sabe o que ele está fazendo. E esse alguém vai fazer o quê? Transmitir fluidos. E a gente sabe que fluido aqui é sinônimo de energia. Para alguém, se utilizando de uma técnica. Por mais simples que seja. Quando a gente impõe as mãos, isso por si só já é uma técnica. O que nós vamos ver a partir de agora é como a gente vai fazer isso. Como que essa transmissão consciente de fluidos pode acontecer. Já que uma transmissão inconsciente, involuntária, também pode surgir. Isso daí todos nós temos exemplos diários, constantes. Abordamos muito isso nos últimos tempos. Muitos falaram aqui, olha, o que acontece quando eu chego perto de alguém, eu estou bem, estou equilibrado, né? Estou com energia boa e saio sugado daquela pessoa, daquela conversa. E me sinto às vezes mal, me sinto desequilibrado. Qual o porquê disso? Houve ali uma transmissão energética. Só que inconsciente. Aqui nós vamos usar a nossa consciência, o nosso desejo, a nossa vontade. Porque uma das coisas, um dos pilares básicos da transmissão de energias na câmara do passe é você usar a sua mente no desejo de querer transmitir essa energia. Certo? Antes do indivíduo se formar como passista. Uma pergunta ele deve fazer, não para os outros, mas deve fazer para si próprio. Por que eu quero ser um passista? Porque se a resposta for a seguinte, eu acho legal dar passe. Sabe, eu vejo as pessoas dando passe ali, estender a mão, fazer uns gestos assim. Nossa, eu acho isso muito legal. Eu quero fazer isso também. Se a resposta for essa, sinto muito dizer, mas o indivíduo que tem por base o desejo de ser passista nessa ideia, não será um bom passista. Se a resposta for, olha, eu tenho que ser passista, né? Porque eu fui lá no centro, não estava me sentindo muito bem, aí a pessoa que me atendeu falou que eu tenho que dar passe para poder melhorar. Então, vamos lá, né? Eu tenho que ser passista. Idem, a mesma coisa. Não é nada legal. Ou, não, eu quero ser passista porque eu aprendi dentro da doutrina espírita que através do bem a gente cobre a multidão dos nossos erros. Então, vamos lá. Eu vou ser passista para poder garantir um bom lugar no plano espiritual e ter uma boa futura reencarnação. Será que esses são motivos fortes o suficiente para embasar a nossa atividade no passe? Será que a nossa atividade futura no passe não vai ser prejudicada com base nessas argumentações fracas? Com certeza. Então, antes da gente se iniciar mesmo, a pergunta que você deve fazer para si próprio é essa. Por que eu quero ser passista? Se a sua resposta for a seguinte, olha, eu quero ser passista porque eu quero ajudar as pessoas. Dentro dos meus limites, dentro das minhas forças, dentro das minhas possibilidades, eu quero ser alguém para aliviar a dor, o sofrimento do próximo. Aí você vai estar no caminho certo. Esse deve ser o objetivo do passista. Dentro das suas limitações, que todos nós temos, dentro das suas fraquezas, que todos nós temos, você vai oferecer o seu melhor para poder ajudar o semelhante. Se essa for a resposta,
você já criou em si uma base suficientemente forte para ser, aqui no plano material, um intermediário entre os bons espíritos e a pessoa que está ali necessitada, que está ali precisando. Então essa é uma pergunta que tem que ser respondida com sinceridade. Certo? A partir do momento que você respondeu essa pergunta com sinceridade, nesse sentido, eu quero ajudar alguém, a pessoa também tem que ser alertada. Quer ser passista? Quero. Por quê? Nossa, eu quero ajudar as pessoas. Dentro das minhas limitações, quero ajudar. Ótimo, maravilha. Você tem consciência pelo que você vai passar? É claro que nós temos as compensações. O ato de você ajudar alguém é extremamente prazeroso. Você se sente reconfortado. Os bons espíritos, quando percebem que você está querendo melhorar, quando você está querendo ser uma ponte, eles te estimulam, eles te dão boas intuições, né? Eles encontram em você a sintonia necessária para a ação deles. Tem um lado excelente da passe. Agora nós devemos ter a consciência disso daqui, ó. Porque nós estamos num planeta onde fazer o bem é mais complicado que fazer o mal. Concordam comigo? Totalmente. Onde você movimentar as tuas energias e as tuas intenções para ajudar alguém carece de maior esforço do que fazer algo errado. Então, tenha a certeza. A partir do instante em que você decidir fazer algo na área do bem, adversidades irão surgir. Adversidades essas, provenientes tanto do plano material quanto do plano espiritual. Porque nós somos indivíduos possuidores de muitos defeitos. Isso é lógico. Mas se eu estou querendo me mobilizar para o bem, eu estou querendo progredir. E só de você ter esse desejo e essa ação de progresso, isso já chama a atenção de inúmeros irmãos desequilibrados, desencarnados, que não querem em nada o nosso progresso. Que vem você acender um palitinho de fósforo de luz e já querem vir apagar. Porque querem que você permaneça na mesmice que eles estão também. Sejam inimigos de um passado. Sejam pessoas que combatem o bem pelo simples prazer de combater o bem. Sejam aqueles indivíduos que fazem o mal só pelo prazer de fazer o mal. Não interessa o objetivo deles. Vendo que você está caminhando para fazer algo bom, eles vão, de alguma forma, buscar te desanimar. Então, as adversidades vão surgir, você pode ter certeza disso. Justamente por conta da nossa inferioridade. Porque eles encontram nisso um gancho, um pezinho aonde eles se apoiam para poder nos prejudicar. Então, pensamentos de desalento vão surgir? Com certeza. Pensamentos do tipo, eu não sou bom o suficiente, tenho problemas, tenho defeitos, preciso abandonar a tarefa. Certamente. Se esses irmãos não conseguirem te prejudicar diretamente, é bem provável que eles vão buscar atingir as pessoas que estão ao teu redor, do teu círculo familiar, do teu ambiente de trabalho, para te desestimularem a essa prática. Então essas pessoas vão começar a falar, mas não é possível. Toda noite tal, na sexta-feira, você vai ter que ir no centro? Justo na sexta? Ou justo na terça? Ou justo na segunda? Então as pessoas vão começar a questionar o seu comportamento. Às vezes a sua mudança de hábito. E você poderá ouvir coisas do tipo, mas já está ficando fanático? Não é possível. Já está ficando dessa maneira? Já está nos abandonando? E coisas do gênero. Você poderá ouvir isso? Poderá ouvir isso. Poderá acontecer que no dia ali do passe seja o pior dia da semana para você? E não vai ser coincidência. Vai ser o dia em que as situações parecem que foram coordenadas para te prejudicar. Em que as pessoas vão ser colocadas do teu lado para te cornetar. Para te fazer perder a paciência. Será aquele dia que você vai chegar talvez no final da tarde cansado. E aí você vai ter que ter em mente a necessidade de renúncias.
O que a gente poderia estar fazendo agora? Um monte de coisa. Lá em casa, assistindo um filme, saindo por aí, conversando com os amigos, né? Indo para alguma festa. No momento em que você tem a responsabilidade do passe, aquele dia da semana é dedicado aqui. Vão surgir convites para você abandonar a tarefa naquele dia? Certamente. Vão surgir. Surgirão visitas inesperadas, faltando 1 hora para você ir ao centro? Vão. Teu telefone vai tocar, alguém vai querer ficar conversando contigo assim por vários minutos? Sim, isso também vai acontecer. Mas você tem que ter a consciência de que compromisso assumido é compromisso que tem que ser levado adiante. Uma vez, numa reunião mediúnica, um espírito falou através de um médium: falte no seu compromisso, desde que você tenha feito de tudo para não faltar. Olha que frasezinha simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Chegará um momento em que você não poderá ir à reunião? Chegará. Em que você naquele dia não vai poder comparecer? Sim. Mas desde que você fez de tudo e não teve jeito, paciência. Os bons espíritos vão saber compreender. O que a gente não pode ter é ter uma frequência nisso. Né? E porque a partir do momento que a gente começa a ter uma frequência de faltas, qualquer motivo é suficiente para você faltar. Qualquer motivo. Ai, mas hoje meu joelho está doendo, não vou. Ah, nossa, mas vai passar um filme legal. Hoje eu não vou. Ih, mas hoje justamente vai ter aquela festa. Ah, hoje eu não vou. E de tanto eu não vou, você vai começar a faltar com muita regularidade. E prestemos atenção. Os bons espíritos prezam pela nossa regularidade. Eles vão investir o seu tempo naquelas pessoas que têm assiduidade, frequência, disposição. Daí eu coloquei aqui renúncias e sacrifícios para isso mesmo, juntamente com as responsabilidades. Portanto, é uma tarefa que exige compromisso? Não tenhamos dúvida. E muitos compromissos. Até aqui, perguntas, dúvidas e observações? Sim. Não é só no dia do passe, né? Qualquer atividade dos tempos. Qualquer uma. Com a gente aconteceu muito isso, né? Há uns anos atrás. No dia de centro. E como é que está agora? Isso realmente é uma constante. Isso realmente é uma constante. De início, eles tentam. Quando eles percebem que você não está cedendo, eles dão uma recuada. Mas conforme está lá no Livro dos Espíritos, eles ficam à espreita, assim como o gato espreita o rato. Esperando só aquele momento de deslize, aquela brecha que vai se abrir, para eles novamente se infiltrarem. E eles que eu estou falando aqui são os desencarnados, que não querem o nosso progresso. Porque nós estamos envoltos por uma multidão de testemunhas, por uma nuvem de testemunhas, que nos influencia para o bem como para o mal. Então, isso daí é uma constante. É uma coisa que a gente deve ter sempre em mente. Tá? Quando a gente fala em passe, logo vem a pergunta: posso ser passista? Posso dar passe? Olha, gente, sabe o fluido vital, que é o fluido magnético, que é aquele que é usado? Sim. Todos nós temos. Todos nós podemos? Todos nós podemos. Agora, há que se ter bom senso em algumas situações. Dá uma olhada naquilo que eu escrevi aqui, ó. Pessoas que não devem, mas que não podem. Que não devem. E mesmo assim existem os poréns nesses que não devem. Vamos analisar caso a caso. Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes devem evitar de ser passistas. Ah, elas não podem nunca? Não é nada disso. Há casos específicos que realmente isso pode acontecer. Mas não é o comum e não é o normal. Por quê? As crianças e os adolescentes estão em fase de crescimento, correto? Os fluidos vitais dessas pessoas estão sendo utilizados para essa maturação orgânica. Se essas pessoas, crianças e adolescentes, doarem, pode fazer falta para elas. E somado a isso, a questão da responsabilidade. Talvez a criança ou adolescente não tenha noção
da extensão da tarefa, da responsabilidade dela, né? Não leva a sério. Mas há exceções? Há. Existe um livro chamado Experiências Mediúnicas com Crianças e Adolescentes. Se não me falha a memória, o autor é Nazareno Tourinho. Ele é de Belém do Pará. Ele escreveu um livro das experiências dele no centro espírita dele, em reuniões mediúnicas em que ele utilizava adolescentes. Mas eram casos específicos de adolescentes que tinham a mediunidade extremamente aflorada, que tinham um senso de responsabilidade, que tinham a maturidade para tal e que podiam participar. Por isso que eu falei para vocês, tem a questão do devem ali, ó, mas há que se analisar caso por caso. Enquadra-se a mesma coisa nas pessoas na terceira idade. Ah, eu estou na terceira idade, não posso dar passe nunca? Calma, não é bem por aí não. Vamos supor que você seja uma pessoa da terceira idade e queira começar a dar passe. Pode? Não tem problema. Mas comece a se observar o que acontece depois do passe e nos dias subsequentes. Porque as pessoas que estão na terceira idade, pode ser que elas já tenham, ao contrário das crianças e adolescentes que estão com o tanque cheio, as pessoas da terceira idade estão com menos fluido vital. Doando esse fluido vital, pode ser que isso faça falta. Mas mesmo assim, cada caso é um caso. Eu estou na terceira idade, comecei agora a dar passe. Estou me sentindo bem? Sinto revigorado? Me sinto plenamente satisfeito? Ótimo! Continue! É assim que a gente deve adotar. Sempre o bom senso. Principalmente naquele caso da pessoa que chegou na terceira idade, mas que já é um passista de longa data. Aí pode aplicar passe sossegado, tranquilo, não teria problemas. O bom senso sempre na base de tudo. Ok? Obsediados. Aí eu acho que nem não deve, né? Que não pode. Por quê? Vamos ver. Definição do passe. Transmissão consciente de fluidos para aliviar alguém. O indivíduo que está obsediado, ele tem equilíbrio psíquico suficiente para poder mobilizar suas próprias energias e ajudar alguém? Não vai. Ele está sob a influência de uma inteligência estranha. Essa inteligência estranha satura ele de maus fluidos, de fluidos pesados. O que ele vai doar para outra pessoa? Muito pelo contrário. Ele precisa tomar passe e não dar o passe. Então, eu acho que isso aqui é ponto pacífico, né? O indivíduo, então, que é obsediado, que se trate, que se livre do processo obsessivo para depois embrenhar por essa área. Os deficientes mentais, mesma coisa. A questão do equilíbrio, a questão da postura, a questão do senso de responsabilidade. Dificilmente alguém deficiente mental será um passista. Ele precisa de cuidados, tá vendo? Tudo questão do bom senso. Debilidades orgânicas. Pessoas com doenças infecto-contagiosas. Nós vimos que o fluido vital, ele tem ações específicas no nosso organismo. Se a pessoa está debilitada fisicamente, o que ele vai doar para o paciente? É uma questão de lógica. Por isso que a gente sempre fala, olha, no dia do passe, se você não estiver bem, estiver gripado, né, estiver com algum tipo de outro problema, uma dor de cabeça terrível, né, um estômago ruim, sei lá, qualquer tipo de problema de ordem física que te impeça a manter o equilíbrio, não dê passe naquele dia. Se cuide, se trate. Para quê manter aquela aura de santidade? Não, eu vou lá. Aí você está com gripe, você transmite gripe para as pessoas, o vírus para as pessoas. Né? Você está lá debilitado organicamente, como que você vai mobilizar suas próprias energias em prol daquele que sofre? Questão de lógica, de bom senso. Oi. Esse cuidado pode negar, mas naquele momento não está bem, ele se dispõe a fazer oração. Em outro momento, deixa agora nesse instante, posso, né? Mas eu vou estar isso eu vou estar fazendo. Sim. Né, a oração. Fala muito claro
cuidado até com a alimentação. Se você se alimentou e não passou bem, vai, mas você não deveria fazer mais. No caso dessa questão. Então, essa questão da própria alimentação e de outros fatores aqui, como, por exemplo, o descanso do passista no dia, a alimentação, a questão da atividade sexual, nós ainda vamos comentar isso na semana que vem. São todos fatores importantes e que entram nisso daí. Tá? Agora, olha só, você falou da questão da prece. Eu não estou muito bem, depois eu faria uma prece para você. A prece é tranquila. Porque o que é a prece, senão uma mobilização mais sutil de energias? Né? O indivíduo, mesmo estando debilitado, ele pode fazer uma prece por uma outra pessoa. Não tenha dúvida. O que se impede aqui é a questão do passe mobilizando as próprias energias vitais, que são energias mais densas, que são energias que realmente podem fazer falta, tanto para aquele que está debilitado, quanto prejudicar aquele que está ali para tomar o passe. Certo? E por último aqui a questão dos vícios. Sabemos que um indivíduo que tem algum tipo de vício, qualquer que seja ele já tem o seu próprio cosmo orgânico desequilibrado. E nós vimos o quanto que os nossos sistemas de chakras, eles influenciam no nosso corpo físico. Se o físico está desequilibrado, automaticamente o sistema de chakras fica. E isso repercute aonde? No próprio circular da energia vital. Sem levar em conta a própria questão da influência obsessiva. O indivíduo que tem qualquer tipo de vício, tenhamos a certeza. Juntamente a ele, vinculados magneticamente, existem inúmeros seres desencarnados que se aproveitam desse vício. E que saturam essa pessoa de fluidos mais densos e mais negativos. Então, o indivíduo que tem algum tipo de vício, o que ele vai poder oferecer de energias boas, sadias e equilibradas para o paciente? Complicado. Ele deve ser convidado a combater e abandoná-los, os vícios, para depois se dedicar à própria tarefa do passe. Certo? Beleza? E é interessante até o seguinte, a pessoa que se dispõe a combater um vício, e que está se esforçando, ela vai encontrar no próprio passe um manancial de forças adequado, positivo, para poder sustentá-la no combate a ele. Sim. Por causa da é conveniente. O momento da adolescência em si já é um momento conturbado. É um momento em que a pessoa está abandonando a fase infantil, se aproximando da fase adulta, e ela não sabe exatamente se é criança ou se é adulto. Já tem esse tipo de problema que pode, mentalmente falando, manter um pouco desequilibrado. E ainda tem a própria questão da pineal, que no momento da adolescência, aquele momento que a pineal começa a despertar sob o ponto de vista psíquico. E nós sabemos que a pineal é a glândula da vida mental e a glândula da mediunidade. Né? Como é um momento de muita conturbação, talvez o adolescente não tenha o necessário equilíbrio, a necessária maturidade para abordar aí a tarefa. Mas, cada caso é realmente um caso. Tem que ser avaliado. Sempre. Certinho? Vamos lá? Gente, algumas condições imperiosas para o indivíduo ser passista. Nós já vimos a questão da boa vontade, né? De querer ajudar as pessoas a ter esse ímpeto. Isso, no nosso nível evolutivo aqui, é o amor. É óbvio que o amor é a força maior por excelência. Que movimenta e que arrebata, e que faz com que hajam as curas elevadas. Basta a gente ver o exemplo de Jesus de Nazaré, mobilizando o seu teor energético, fluídico, de altíssimo grau, potencializado pelo amor. Verdadeiros milagres aconteciam. Certo, gente? Nós ainda não estamos no nível do Cristo. Muito longe.
Então o amor aqui é importante, sim, e como que o amor deve ser expressado por nós na condição de passistas? A boa vontade em querer ajudar o semelhante. É um primeiro passo? É um primeiro passo. O ideal é a gente envolver aquela pessoa ali num carinho do seguinte tipo: eu quero ofertar para essa pessoa aquilo que eu gostaria que aquela pessoa ofertasse para mim, no momento de dificuldade. Quando nós atingirmos esse segundo passo, nós já vamos estar adentrando com maior vigor o terreno do amor universal. Se você já atingiu esse segundo passo, maravilha, meus parabéns. Se ainda está no primeiro, se ainda você tem a boa vontade de querer ajudar o semelhante, ótimo também. Já é um primeiro passo. O amor, então, é algo imperioso. Uma outra coisa que é fundamental, os benfeitores espirituais. O que seriam de nós, passistas, se não fosse a atuação incessante dos benfeitores espirituais? Não é? São eles que corrigem os nossos defeitos ali. Kardec nos fala que os benfeitores espirituais aumentam as nossas forças, dão a elas qualidades que elas não têm e orientam aquelas energias. Então podemos ter certeza, muito pouco faríamos se não fosse a ação dos nossos benfeitores espirituais. Só que tem um detalhe: eles não vão fazer a parte que compete a nós. Então essa historinha aí, basta você impor as mãos, ter boa vontade, seja lá o que for, não é assim que funciona. Porque o sistema aqui é um sistema de parceria. Um sistema em que os benfeitores nos enxergam, obviamente, como tutelados, mas somos parceiros. Eles não vão assumir a parte que nos compete. Não vão. Então aí vem o senso de responsabilidade, que nós devemos melhorar sempre, a fim de que eles encontrem em nós condições cada vez melhores, a fim de que possamos fazer o máximo e o melhor. E por último, a questão do estudo. Jesus já nos orientou: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Para conhecer a verdade, você tem que buscá-la. Para você buscar a verdade, você tem que estudar. Não tenha dúvida. Nossa, mas para dar passo tem que estudar? Ué, gente, tem. É uma condição essencial. Sem aquilo você não pode ser um passista? Não. Porque nós conhecemos muito bem pessoas que não têm conhecimento nenhum de tudo aquilo que a gente falou até hoje, que são bons passistas. Vocês não conhecem? Muitas benzedeiras, por um acaso. Muitas não têm o conhecimento que a gente está mostrando aqui. No entanto, nos seus rituais, fazem maravilhas. Concordam comigo? Porém, o conhecimento ajuda a nos libertar de muito misticismo, de muitas práticas que não têm tanto sentido. E mais, vai favorecer um passe cada vez melhorado. É interessante isso que a gente vê nos centros espíritas, né? Nós costumamos falar que, olha, o espírita tem que estudar, né? Tem que ganhar conhecimento, tem que estudar, tem que pegar os livros para ler, tem que ler Kardec, ler André Luiz. Mas chega no momento do passe, fala o seguinte: não precisa de nada disso não, basta impor as mãos e ter boa vontade. Mas, gente, é um contrassenso, né? Para você impor as mãos e ter boa vontade, você não precisa de estudar. Precisa. Então, a necessidade aqui é de você ganhar o conhecimento. Tá? E o que você vai estudar? Kardec é a base. Conhecimentos do tipo daqueles que estão presentes na Gênese, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem que ser familiares ao passista. Familiares. O conhecimento da obra de André Luiz, idem. E inúmeros outros, de boa procedência, que todo mundo aqui conhece.
E por quanto tempo eu vou estudar essa livraiada toda? Tu vai estudar a vida inteira. E quando você desencarnar, você vai continuar a estudar isso no plano espiritual. Porque não dá para a gente conhecer tudo a fundo numa única curta existência de poucas décadas. O estudo tem que ser uma constante. Fala. Romances espíritas também, que a gente lê nos livros, traz bons conhecimentos para o passista? Os romances espíritas, eles têm a função mais de dar, de uma maneira meio que lúdica, por ser um romance, conhecimentos da realidade espiritual. Então passa conhecimentos a respeito de reencarnação, de lei de causa e efeito, de mediunidade. Agora temos que convir que são conhecimentos mais superficiais. Conhecimentos que talvez iniciem a pessoa no conhecimento espírita, mas que por si sós não são suficientes para nos dar um conhecimento mais aprofundado, para nos orientar no passe. São bons? Ajudam? Claro que tem a sua parcela de ajuda. Mas o interessante é aquele estudo continuado da filosofia espírita. E a filosofia espírita está em Kardec. Não é à toa que o Espírito Verdade disse: espíritas, como é que é mesmo? Amai-vos. É o primeiro ensinamento. Então aqui, ó. Amai-vos. Qual que é o segundo mesmo? Instruí-vos. É o estudo. Para tudo, incluindo o passe. A gente tem que aliar a nossa fé, a nossa confiança com o nosso conhecimento. Reparem bem, deem uma olhada na obra de André Luiz. Dos mentores que acompanham André Luiz, eles dispõem só de fé? Não. O conhecimento que eles mostram ali é uma coisa absurda. O conhecimento profundo de psicologia, de filosofia, de religião, de fisiologia, tudo. Quer dizer, eles têm ali, aliados, o conhecimento com a fé. O caminho que a gente tem que seguir é esse. Claro que nós não vamos atingir o nível deles, né, da noite para o dia. Talvez não nessa encarnação. Mas se a gente não começar a andar agora, poxa, vai ser difícil. Vai ser complicado. Temos que começar. Estamos começando agora. Porque Jesus disse: um dia podereis fazer tudo que faço e muito mais. Existem anjos em potencial em cada um de vocês aqui. E é uma frase verdadeira. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Esse anjo que dormita em nós tem que acordar. E se ele insistir em ficar dormindo, como a gente vai evoluir? Isso daí é algo que a gente tem que profundamente pensar. Perguntas? Dúvidas? Comentários? Um segundinho. Fala. Aqui? Daniel, é o seguinte, eu acho, né? Posso estar errada, mas eu acho que o estudo dos romances espíritas desperta a curiosidade das pessoas. Isso, a curiosidade. Para o espiritismo, para o melhoramento. Sim, é isso aí. E o estudo é para a nossa reforma íntima. Porque se a gente não se reformar, sim, a gente não caminhou nada, né? Perfeito. É bem por estacionou, ficou para trás mesmo. Como a gente disse, é um início, né? Início. É um passo primeiro para a pessoa ter um conhecimento mais aprofundado. É porque o romance espírita, ele deixa a pessoa curiosa. Aí a pessoa vai buscar mais conhecimento. Eu já li alguns, já indiquei alguns, né? Porque a pessoa fica curiosa para aprender mais. Sempre fica curiosa. Tá? Vem por aí. Só um segundinho. Deixa o Hilton chegar. Aqui, ó. Vai lá, Zagal. Vamos lá. André Luiz, ele nos fala do ser como tendo uso de muito pouco do seu poder mental. Uhum. Eu acrescentaria, não seria também necessário o treinamento mental, o treinamento tipo das concentrações, de conseguir se concentrar melhor? Isso não deixa de ser um treinamento,
Da Sim, mesma sem forma dúvida. que você Aham. treina o teu músculo, Você treina a você sua tem que mente. treinar o seu Aham. mental para você colocar uma impedância Uhum. maior Uhum. nessa sua vontade, nesse amor, nessa sua força. Uhum. Porque se o seu mental não for realmente de uma força maior, vai ser menor aquilo que você vai conseguir transmitir. Concordo plenamente, né? As capacidades nossas, elas podem todas ser desenvolvidas pelo exercício. Está lá no livro dos médiuns. Isso passa automaticamente pelo nosso desejo, pelo nosso vigor mental. Dizem os especialistas que nós usamos 5% só da nossa capacidade cerebral. 5%. Né? Em termos genéticos, inclusive, se relaciona bem ao nosso genoma. Olha só, se você pegar 100% do nosso genoma, talvez você use o que ali? De todos os genes, os milhões que nós temos, usamos 40 mil somente. Uma pequena percentagem. Com o nosso processo evolutivo, nós vamos usar cada vez mais. Isso se correlaciona com o nosso mental também. Então, atividades de concentração, atividades de meditação, a yoga, por exemplo. É uma técnica fantástica para o indivíduo começar a ter o controle mental. E esse controle mental é muito importante no momento do passe. Porque no passe, não basta você só estender as mãos e ficar pensando em outra coisa. A sua mente tem que agir ali. Porque você é a pessoa que está fornecendo a energia. O mentor está ali para poder te auxiliar. Dar a energia, dar a força e tudo mais. Mas é um regime de parceria. Se a sua mente ficar desatenta, pouca coisa pode ser feita. Existem, inclusive, fórmulas para você desenvolver a concentração, a maneira como você vai conseguir cada vez mais, através desses tipos de treinamentos, a você conseguir por mais tempo manter o seu mental. Porque o seu mental, se você concentra agora, de repente ele está lá fora. Ele foge. E se você fizer esse tipo de treinamento, Aham. que já tem algumas menções, algumas fórmulas, você vai conseguir cada vez mais manter o teu mental focado naquilo. Exato. Tudo aquilo que a gente faz no intuito de despertar e desenvolver a espiritualidade é válido. Tudo. Não tenhamos dúvida. Dentro da psicologia, quando você está atendendo um paciente, lógico, se ele está lá, a maioria das vezes tem algum problema, algumas dificuldades. E o que a gente recomenda? Além de todo o trabalho, mudar pensamento. Mudar pensamento, mudar pensamento. Só que isso é prática, não é uma coisa fácil. Nunca. Então, você está sempre com aqueles pensamentos negativos, autoestima ruim. É mudar pensamento, muda pensamento. E eu sempre falo para eles, isso é prática. E tem que praticar. Exato. Exato. Não é geração espontânea. Não. Não vai surgir do momento E a pro gente outro. consegue fazer isso com a prática. Com a prática, com a perseverança. Com o Exatamente. esforço. Né? Tudo aquilo que serve para o nosso aprimoramento espiritual é perfeitamente válido. Não tenhamos dúvida. Vamos lá? Pessoal, tipos de passe. Vamos ver os tipos de passe com relação ao sentido, à distância e à velocidade. Lembram quando eu mostrei para vocês na semana passada os nossos centros vitais? Centros de força? Também chamados de chakras? Que a gente vendo na parte frontal, eles são esse círculo aqui, só que na verdade, lateralmente falando, eles são um cone, cujo vértice está aqui e a base está aqui. Essa base que a gente vê aqui é justamente essa parte aqui. Vimos que o chakra, ele gira. Ele tem um sistema de giro para fazer com que a energia vital circule pelo nosso organismo perispiritual, duplo etérico, com repercussões no nosso corpo físico. Toda vez que existe um giro, forma-se um componente de forças para o centro, centrípeto, e um componente de forças para fora, centrífuga. E lá atrás a gente aprendia, né? Que se eu tenho uma força para cá, a resultante vem para cá. Então olha só, gente, qual que é a lógica disso? Isso daqui nos explica algo que os magnetizadores antigos, desde antes de Kardec, já sabiam. Que o passe tem que ser dado no sentido de quê? No sentido da cabeça
para os pés. Cadê o meu slide? Por que ele não está indo? Vamos ver aqui. Aí, ó. Isso daqui. Nessa figurinha a gente vê bem isso daí, o que acontece, né? Aqui a gente vê os dois passistas, aqui a gente vê os dois desencarnados, e aqui a gente vê as duas pessoas, as duas senhoras que estão tomando passe. É uma tônica comum na câmara de passe, isso. Começa da cabeça rumo aos pés. Vocês já viram o passe ser dado dos pés à cabeça? Sempre da cabeça aos pés. E isso tem um porquê, tem uma lógica. A lógica é justamente isso daqui, ó. Porque se você der da cabeça até os pés, você vai estar favorecendo a entrada de energia no chakra, que ele absorve a energia. Já se você estiver dando o passe no sentido dos pés à cabeça, essa absorção de energia fica comprometida, ao ponto de, se a energia que o passista estiver doando for muito vigorosa, o paciente começar a sentir mal. Passar mal na câmara do passe. Nossa, isso pode acontecer? Pode. Às vezes ouvimos, nossa, eu saí da câmara do passe assim aéreo. Ou saí da câmara do passe assim tonto. Ou com peso na cabeça, ou com uma dor de cabeça. Aí você pensa, nossa, um passista que estava bem, estava equilibrado, num centro espírita bom. Por que o paciente saiu ali mal? Com dor de cabeça, com cabeça pesada, sentindo-se aéreo, sentindo tonto, um mal-estar. Porque as energias ali do passista, que são energias mais densas, não foram aplicadas do jeito como deveriam ser aplicadas. Então o sentido, sempre da cabeça aos pés. Sempre. Os magnetizadores antigos também já viram a questão da distância do passe. Que o passe muito próximo do corpo da pessoa, a pessoa sente aquela energia com características enérgicas, ativantes. Então esse é o caso da pessoa que está lá, né, toda sem energia, toda mal, toda fraca. Você percebe o jeito da pessoa, ou você conversou com essa pessoa antes, os passes próximos ativam. É como o centro vital percebe a entrada da energia. Ao passo que as mãos afastadas, a tendência é a pessoa perceber de uma maneira mais calmante. Então vai aí a dica. Principalmente para as pessoas que estão muito agitadas. A pessoa está lá agitada para poder tomar o passe. Se você colocar as mãos muito próximas daquela pessoa, pode ser que você esteja dando uma quantidade de energia tal que a pessoa perceba como maior agitação. A pessoa não vai sair legal de lá. As mãos mais afastadas vai ter essa característica calmante. Nossa, Daniel, mas afastada como? De que jeito afastada? Né? Qual que é a distância? Gente, mentaliza. Né? Imagina aí uma régua aí de 30 centímetros. Mais ou menos essa é uma distância boa para ter essa característica calmante. Mais próximo do que isso, a característica é ativante. Daniel, posso tocar a pessoa? Não. Vem a pergunta, para que você vai tocar a pessoa? A energia vai viajar da sua mão, vai ser absorvida pelo sistema áurico daquela pessoa, vai chegar pelos chakras e vai ser distribuído. Pronto. Aliás, existem irradiações em que você manda energia positiva para a pessoa que está lá do outro lado da cidade. Imagina um inconveniente numa câmara de passe, numa penumbra. Né? Às vezes a pessoa está indo no centro pela primeira vez. Né? Chega lá cheio de medo. Nossa, o que será que vai acontecer aqui nesse lugar escuro? Né? Aí alguém está lá palpando o corpo dela, apertando a cabeça. A pessoa nunca mais volta. Fora a possibilidade da pessoa sair daqui e querer envolver o centro num processo de assédio. Não é não? Para que tocar no corpo da pessoa? Não há nenhuma necessidade disso. Pode falar.
Em via de regra, quando você não sabe se a pessoa está agitada ou calma, o que faz nisso? Boa! Via de regra, o que a gente faz? É o que acontece normalmente aqui, né? Nas reuniões públicas. A pessoa que senta na tua frente, você não sabe o problema dela. A não ser que você seja dotado de uma sensibilidade mais apurada, né? Que nem todo mundo tem, você não vai sentir o que a pessoa está precisando, que a pessoa tem. Eu não tenho essa sensibilidade aprimorada, por exemplo. Outros já têm. Então, o que você faz? Você intercala. Você intercala movimentos de concentrar energia com movimentos de dispersar energia. E isso a gente vai ensinar como fazer. Certinho? Mais uma figurinha aqui que mostra bem essa questão, né? Das mãos próximas. A energia vai bem para o centro aqui do chakra e vai ser percebida de uma maneira calmante. Com as mãos afastadas, distanciadas, será percebido de uma maneira mais calmante, né? Então, em criança, que é riquíssima em fluido vital, em energia, aquela criança que não dorme, né? O passe afastado, né? Com dispersivos, é muito importante. Não é à toa, e aqui a gente puxa mais o exemplo também das benzedeiras, que elas fazem movimentos rápidos, né? Quando ela vai benzer alguma criança, intuitivamente elas sabem o que está acontecendo. Certinho? Aqui a gente tem outro exemplo aqui, ó. Mão próxima e aqui as mãos afastadas. Certo? Basta a gente ler a obra de André Luiz. Com muita frequência a gente percebe lá. Mãos afastadas, mãos próximas, passes longitudinais, passes transversais. Está tudo lá na obra de André Luiz. Velocidade tem a ver também? Também tem a ver. Então, não só a distância é importante, mas a velocidade também é. Se você dá um passe com baixa velocidade, você concentra energia. Se você der um passe com alta velocidade, você dispersa a energia. Não é difícil a gente entender isso, não. Tá? Vamos fazer um exemplo assim bem simples para que nós enxerguemos isso. Imagine que vocês têm aqui na mesa vários baldes vazios. Balde mesmo, de fazer limpeza. Vários vazios. E você está aqui com uma mangueira ligada, vertendo água. Se você ficar parado só num balde, o que vai acontecer? Vai só encher aquele balde. Os outros não. Ah, Daniel, mas aqueles baldes estão interconectados. A energia vai passar para os outros, mas vai encher mais o que? O primeiro. Certo? Isso é um passe concentrador de energia. Então, quando a pessoa impõe as mãos e fica com as mãos paradas sobre o coronário do paciente, ela está saturando o coronário do paciente, que é esse chakra que está do alto da cabeça, com energias. Se essas energias dadas forem energias muito magnéticas mesmo, anímicas, do encarnado, energias densas, pode ser que o paciente não se sinta bem com aquele passe. O paciente está na melhor das intenções, quer ajudar, tem aquele sentimento tal, mas como a energia doada ali é uma energia muito vigorosa só num lugar, pode ser que o paciente saia de lá tonto, com vertigens, com sensação de náusea, com a cabeça pesada. Então o passe com baixa velocidade concentra. E com alta velocidade dispersa. A alta velocidade é você caminhando ali naquela fileira de baldes rapidamente. E aí tem o sentido da palavra dispersar. Dispersar pode ter aqui dois significados. Pode ter o primeiro significado de ir para diversos lugares. Imagina uma multidão compacta aqui. Nós. Aí de repente chega aqui um policial e fala assim, ó, dispersaram todo mundo. Tem ninguém para... Tem nada para ver aqui não. Disperse. Cada um vai para um lado. Quando você dá um passe com alta velocidade, você está fazendo com que as suas energias vão para todos os chakras. Não só para um. De modo rápido. E dispersar aqui também está no sentido de desfazer. Desfazer o quê? Desfazer as chamadas congestões energéticas.
O dispersivo, pessoal, é importantíssimo. Quando você me perguntou a respeito, nossa, eu não sei o que o paciente tem, né? O que eu faço, né? Se eu vou ativar, se eu vou acalmar, se eu vou dispersar, se eu vou... O que você faz? Você vai intercalar passes que concentram com passes que dispersam. Nossa, mas não tem um risco, não, do dispersivo tirar a energia que você colocou? Não tem. Uma vez a energia entrando em contato com o corpo da pessoa e absorvida, ela não sai. O dispersivo, ele vai desfazer aqueles excessos energéticos que estão, entre aspas, congestionando os chakras. Comentei semana passada isso com vocês. Criança tem muito quebranto. Lembra? Eu falei? Popularmente chamando de quebranto. Criança fica chata, fica enjoada, não dorme, fica irritada. O que é o quebranto sob o ponto de vista energético? Isso é um encharcamento fluídico dos chakras. Se você chegar para dar um passe concentrador de energia numa criança como essa, vai piorar a situação dela. Então você dá passes com movimentos rápidos, a fim de que aquela energia que está ali seja melhor introjetada pelo centro vital e melhor absorvida por aquele corpinho. Não é à toa que depois de passes com bastante movimento, e isso nós vamos demonstrar na semana que vem, o indivíduo melhora. A pessoa fica mais calma, fica mais tranquila. Tá vendo da importância da gente ter o conhecimento? O conhecimento realmente mostra para nós como agir em cada situação. A gente vê isso aqui, ó, os 5 tempos do passe. Aqui nós temos, num primeiro momento, a concentração da pessoa. Num segundo momento, uma ligeira imposição de mãos sobre o coronário. Num terceiro momento, a pessoa desliza o corpo sobre o paciente, sem tocá-lo, para depois voltar novamente a impor as mãos. É o que a gente costuma fazer aqui na nossa câmara do passe. A gente intercala o concentrador, em que você pode simplesmente impor as mãos sobre o coronário e, devagarzinho, deslizando sobre o corpo da pessoa, sem tocá-la, com um segundo movimento rápido, em que você dispersa, em que você pode fazer o movimento transversal ou o movimento longitudinal. Nossa, mas pode fazer isso? E tem, não é ritualismo, não? Não. Dá uma olhada na obra de André Luiz. Quantas situações em que André Luiz relata foram feitos passes longitudinais na pessoa. Foram feitos passes transversais na região da glote do médium. A gente vê isso lá. Quer dizer, se os desencarnados usam, uai, a gente pode usar também. Certinho? Dúvidas, perguntas? Um pouquinho, Mariângela. Vai chegar o microfone até você. Ô, Daniel, aconteceu comigo aqui no atendimento fraterno. Uma pessoa entrou ali e quando eu comecei a dar o passe, ela pediu para eu esperar um pouquinho porque ela queria tirar os sapatos. Por quê? Ela queria tirar os sapatos? Ela tirou, ela falou para eu esperar que ela queria tirar os sapatos. Mas aí depois você não perguntou por que ela fez isso? Não perguntei, fiquei sem jeito. Sabe por quê? Tem muita lenda em torno do passe. Sabe? Tem muita lenda, às vezes, em torno do passe. A pessoa tem que estar com os pés no chão para absorver bem a energia. É uma lenda. Sabe outra lenda do passe? A pessoa tem que tomar o passe com as palmas das mãos para cima, para poder receber. Lenda? A pessoa recebe a energia pelos chakras, pela sua aura, primeiro. Tá? A questão de estar com as mãos aqui é simplesmente um hábito, porque quem está com as mãos abertas para cima está pedindo alguma coisa. Não é essa a ideia? Então, se eu quiser tomar passe com as mãos assim, eu posso? Pode. Ah, se eu quiser cruzar os braços, pode? Pode também. Se eu quiser cruzar as pernas, pode. Se você cruzando os braços, o teu sangue, que é material, consegue circular, óbvio que o fluido vital, que é mais sutil, também vai conseguir circular. Tá vendo quanta lenda tem ali no passe?
Tem muita lenda. Outra lenda, o passista tem que fazer assim para captar as energias do alto. Não tem necessidade. Nós sabemos que o passista, ele aure a energia do passe espiritual pelo chakra coronário. E se for as suas próprias energias, pelo seu próprio sistema de chakras. Não tem que fazer assim para o alto. Entendeu? Então tem muita lenda e muito ritualismo realmente desnecessário em torno dessa historinha aí do passe. Só para a gente terminar por hoje. Ok? Porque aí na semana que vem a gente já vem aqui nas técnicas. Quanto à origem dos fluidos. Temos 3 tipos de passista. O espiritual é aquele passista cujas energias que fluem através dele e vão para o paciente são de origem predominantemente espiritual. Vem dos desencarnados. São fluidos mais sutis. Como que o passista sente quando ele tem a necessária sensibilidade? Ele sente como se fosse uma brisa bem levezinha no alto da cabeça. Uma sensação gostosa. Que vai se espalhando pela cabeça, pelo peito, vai pelos braços, mãos, transborda na pessoa. É uma sensação leve e sutil. Esse é um passista espiritual. Boa parte das energias do passe vem do plano espiritual. Vamos dar número para fixar bem? Chutando. 90% das energias do plano espiritual, 10% nossas. Esse é o passista espiritual. Temos o passista magnético. A energia do passe vem inteiramente dele. Inteiramente dele. Esse é o sistema de chakras que produz aquela energia. Então, se a pessoa tiver a necessária sensibilidade, o que ela sente? É muito comum. A boca do estômago girando. Porque tem um chakra aqui, lembra do plexo solar? Ou gástrico? É a mais poderosa usina de fluidos vitais. Há pessoas que sentem girar aqui, que sentem afunilar, como se o chakra fosse sair pelas costas. Alguns sentem, têm a sensação, a impressão de gases subindo pelo esôfago. Se o chakra a ser acionado é o frontal, a pessoa pode sentir um giro aqui, ou um lacrimejamento. Se for o laríngeo, a pessoa sente um ardor na garganta, um pigarro. Se for chakra esplênico, a pessoa sente uma dorzinha, uma pontada da lateral esquerda aqui do corpo, ou até mesmo no fígado do lado direito. Enfim, dependendo do chakra, você vai ter uma sensação diferente. Se a pessoa tiver a sensibilidade para tal. Esse é o magnético. E nós temos o misto. O misto é aquele indivíduo que é passista e que, vamos dar números, 50% do plano espiritual, 50% de energia dele. Eu vou contar uma coisa para vocês. Na real mesmo. Praticamente todo passista ali é misto. Porque sempre vai ter uma energia que é tua com a energia que é do plano espiritual. O que vai mudar é a porcentagem. Simplesmente isso. Mas no fundo, todo mundo é passista misto. Uma câmara de passe, de um centro espírita confiável. Porque os benfeitores sempre vão estar ali presentes para nos ajudar. Porque há pessoas que fora daqui podem utilizar, por exemplo, a sua própria energia vital para poder dar o passe nos outros e cobrar por isso. Aí, essa pessoa não vai ter assistência dos bons espíritos. No livro Libertação, André Luiz dá um exemplo disso. A energia é inteiramente do indivíduo. Inteiramente dela, magnética, sem a interferência do benfeitor espiritual. Um hipnotizador usa das energias que são próprias. Tanto o hipnotizador numa sessão de hipnotismo mesmo, para poder ajudar a pessoa, ou aqueles que fazem demonstrações públicas de hipnotismo. Ele é um magnetizador sem saber que é. Ele joga energia sem saber que joga. Tá? E só para acabar. Temos 2 tipos de passista aqui. Ó. Os digitais e os palmares. Simplesmente uma questão de sensação. O digital é aquele passista que sente a energia sair da ponta dos dedos. Quando ele dá o passe, inconscientemente ele até arqueia os dedos. O palmar, ele sente a energia sair mais da palma da mão.
Então ele dá o passe mais assim. Existe um melhor do que o outro? Não. É tudo questão do indivíduo ser de um modo ou ser do outro. Não há nada que indique que um seja melhor do que o outro. Semana que vem, vamos falar das técnicas do passe, e aí eu vou falar disso aqui, ó. Fadiga fluídica. Semana que vem, continuamos daqui. Não precisa nem microfone, não. É que eu fui assistir o Predestinado. Ah, você assistiu o Predestinado? Eu gostei. Olha, O romantismo. ó, quem não assistiu o Predestinado, não sei se está passando ainda, tá? Bom, eu fui segunda-feira, vocês estão. Tá passando ainda? Tá em cartaz ainda? Tá em cartaz ainda. Que fala sobre a vida do Zé Arigó. Quem não assistiu, vá assistir. Ó, isso daí é opinião minha. Dos filmes espíritas já produzidos, esse foi o melhor. Produção muito bem feita, que conta a vida do Zé Arigó, né? Quando ele começou, né? Desde 1950 até 1970. 20 anos. Nos dois, né? Nos dois. Quem não assistiu, vá lá assistir. Tá muito bom, uma produção muito bem feita. Foi em parceria com a Paramount. E aquele esquema lá, Marcelo, como é que é? O Marcelo vai falar aí. Então, a Renata, ela foi assistir no CNA e ela disse que era aqui o Centro Espírita e tudo. Quem for lá e falar que frequenta o Centro Espírita aqui, eles fazem lá um preço legal, viu? Aí, ó. Fala que você é do vinho isso do senhor, que você vai receber um desconto legal lá. Tá tudo certo. Ó, em 20 anos de atividade mediúnica, foram curadas 2 milhões de pessoas. 2 milhões em 20 anos. O filme é fantástico, vale a pena assistir.